Então, pessoal, alguns pontos da avaliação fisioterapêutica, né? Então, a primeira coisa é que a nossa avaliação, ela está diretamente ligada a o que a gente vai fazer depois, né? Como base do tratamento. Então, a partir da avaliação que a gente estabelece o diagnóstico cinético funcional, né, que são as facilidades e as dificuldades que a pessoa tem para executar as tarefas, a gente estabelece os objetivos e as condutas fisioterapêuticas. O diagnóstico cinético funcional ou diagnóstico fisioterapêutico é o diagnóstico das alterações realmente que a pessoa tem e que são possíveis de ser tratadas. Os objetivos vão estar diretamente ligados a ele, assim como o nosso plano de tratamento, as nossas condutas. Espero que todos passem, né, para a etapa de entrevista, né, da prova do SARA, da prova prática, da prova de entrevista, e aí nessa etapa a gente conversa de uma maneira mais aprofundada sobre objetivos, condutas, como fazer e como não fazer, tá? Mas, de qualquer forma, a avaliação é a base da elaboração do tratamento. Ela vai ser composta de etapas, né, que são etapas bem habituais para todo mundo aqui, eu acredito. E as etapas básicas, gente, da avaliação são três, né? Então, a gente tem a coleta dos dados pessoais, que seria a primeira etapa, a anamnese. A anamnese é história e o exame físico, que é quando realmente a gente vai pegar no paciente, fazer os testes, fazer as medidas, né? Ver o que o paciente apresenta de característica. Dentro do exame físico, por vezes ainda, a gente separa em exame físico geral e exame físico específico, sendo que o exame físico geral é aquele exame físico onde a gente normalmente aplica para todas as áreas. Por exemplo, coleta de sinais vitais. É algo que, independente da área que você trabalhar, neuroortopedia, pediatria, gineco, hospitalar, você coleta dados gerais. Os específicos já são testes, já são procedimentos que a gente aplica de maneira mais específica diante de determinado quadro, né? E hoje a gente vai falar de algumas coisas do exame mais específico da neuro. Então, dados pessoais, identifica o paciente, a anamnese, a gente pega a história, o exame físico geral. O básico são sinais vitais. Eu normalmente coloco no exame físico geral força e ADM também, que a gente comentou na aula. A anamnese, então, é histórica, a história geral, inspeção, palpação, sinais vitais e específico. Então, aqui, caneta e papel na mão, que a gente vai fazer anotações, tá? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, gente, pode estar alterado no paciente neurológico, né? São os pontos que a gente mais avalia. E na frente desses pontos aqui, a gente vai anotar as características principais que a gente tem, tá? Que são mais importantes dentro de determinada avaliação. Então, vamos lá. Amplitude de movimento. A amplitude de movimento pode estar comprometida no paciente neurológico? Sim, em todos, tá? Todos aqui vocês vão entender já já o contexto, porque tem casos que a gente vai anotar. Tal sintoma é característico da lesão do motoneurônio superior. Tal sintoma é característico da lesão do motoneurônio inferior. A alteração da ADM, gente, em todos os pacientes, seja paciente com lesão no núcleo da base, no cerebelo, no motoneurônio superior, no inferior, pode ter afetado. Isso muito por quê? Porque o que movimenta a amplitude de movimento, o que mantém a amplitude de movimento são os músculos. E se a gente tem comprometimento de neurônio motor, consequentemente a gente tem comprometimento do músculo, tem comprometimento do movimento. E esse movimento vai estar alterado, tá? Então, o paciente ele pode ter diferentes graus de alteração da amplitude de movimento, mas todos, seja a etiologia que for, tem potencial para isso. Clonos. Clonos já é algo que a gente vai comentar mais ali na frente.
que só aparece na lesão do motoneurônio superior. Não aparece em outra lesão, aparece apenas na lesão do motoneurônio superior. Tônus. Tônus é importante a gente fazer uma tabelinha. Então, vou pedir para vocês fazerem uma tabelinha aí. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar tudo que tem que ter na tabelinha. Mas vamos lá. E a gente vai falar um pouquinho mais de tônus daqui a pouco, tá? Então, primeira coluna, a gente vai colocar a alteração do tônus. Na segunda, sinônimo. Na terceira, a causa da lesão. E na quarta, o sinal característico, tá? Então, a gente vai fazer a tabelinha. Coloquem a tabelinha aí. Então, estou colocando aqui. E a gente vai colocar primeiro a alteração do tônus. Vai fazendo, eu vou fazendo aqui, senão vai ficar muito chato, tá, gente? Então, primeiro, a gente vai colocar hipertonia elástica. A segunda, a gente vai colocar hipertonia plástica. E a terceira, a gente vai colocar hipotonia. Beleza. Sinônimo. Sinônimo de hipertonia elástica é espasticidade. Sinônimo de hipertonia plástica é rigidez. Sinônimo de hipotonia é flacidez. Causa: hipertonia elástica, lesão do motoneurônio superior. Hipertonia plástica, Parkinson. Hipotonia, lesão do motoneurônio, inferior. Sinal: hipertonia elástica, sinal do... Ai, não vai caber aqui, eu vou escrever para fora, tá? Sinal do canivete. Hipertonia plástica, cano de chumbo. Faz um esforço aí, gente, para entender. E roda denteada. E a hipotonia não tem um nome de sinal característico, só que a pessoa, o bebê, é mole, é flácido, né? Não tem, pelo menos que eu saiba, não tem. Se alguém souber algum nome aí que já ouviu, coloca. Ah, e tem mais um item que a gente precisa colocar na tabela. Só que eu vou colocar para cá. Vocês colocam para frente, tá, gente? Vocês têm espaço para frente. Eu vou colocar para cá porque eu não tenho espaço. Que é importante, que são os músculos afetados. Então, vamos lá. Na hipertonia elástica, afeta os músculos antigravitacionais. Na plástica, afeta todos os músculos com leve predomínio flexor. E na hipotonia, depende. Depende do quê? Depende do nervo lesionado, né? Se for lesão do mononeurônio inferior. Eu esqueci de colocar aqui também, completem aí. Hipotonia também é característica da lesão do cerebelo. Depende da região do cerebelo que foi afetada. Então, depende, tá? Pessoal, anotem aí, não ficou bonita? Alguém faz o print, tira a foto que eu já vou apagar, tá? Não ficou bonito, mas é importante a gente saber. Então, assim, sabendo isso também, a gente não erra mais questão de tônus. E, gente, não fica brigando com a questão, não fica brigando com a prova. A regra é essa. É assim que acontece. A gente tem que saber, tá?
Algumas pessoas conseguem entender por que que acontece assim, outras não. Então, nessa altura do campeonato, se você não consegue entender, escuta de coração, decora a tabelinha. Apareceu na prova pergunta de tônus, anota rapidinho e toca a bola. Você vai acertar a questão, porque tudo que você precisa saber está aqui, tá? Basicamente é isso que cai nas provas. Alguém já fez print? Já tirou foto? Que eu vou precisar apagar. Tá aparecendo a minha imagem na frente? Beleza. Pronto, pessoal, vou apagar, tá? Opa. Então, vamos lá. Vou ter que escrever o outro de novo aqui, pagar grande, apaga tudo. Então, ADM, a gente já conversou que todos os pacientes podem ter afetado. O clonus, só na lesão do motoneurônio superior. O tônus, consulta sempre a tabela. Reflexo superficial. Então, reflexo superficial, Babinski e Hoffman são os que têm mais chance de cair. Aparece na lesão do motoneurônio superior. Reflexos profundos são os principais, né? Bicipital, tricipital, patelar e calcâneo. E a gente pode ter normoreflexia, hipo ou arreflexia e hiperreflexia. E aí vocês já sabem também, né, gente? Hiperreflexia, característica da lesão do motoneurônio superior. Eu estou até riscando aqui. E hiporreflexia, reflexia, característica da lesão do motoneurônio inferior. Reflexos primitivos, gente. A gente vai estudar na criança, tá? A gente não vai falar agora. Força muscular. Então, pode ter paralisia ou paresia. Interessante sempre lembrar a topografia. Monoplegia, um membro só. Diplegia, principalmente as pernas. Quadriplegia, todos os membros e o tronco, né? Pescoço também. Na lesão medular, tetraplegia, lesão nos segmentos cervicais da medula, paraplegia, lesões nos segmentos torácicos, lombares ou sacrais. Então, essa topografia é sempre importante. Sensibilidade, eu lembro sempre de qual sufixo, gente? Estesia, lembra? Anestesia, hipoestesia, hiperestesia, parestesia, alterações de sensibilidade. Equilíbrio. Então, equilíbrio sempre lembrar do teste de Romberg, que é o mais comum de aparecer. E na coordenação, gente, todos os testes que a gente normalmente associa com o cerebelo. Então, ó, índex nariz, vou anotando aqui, tá? Calcanhar, joelho, diadococinesia, sinal do rechaço. Deixa eu ver se eu esquecendo algum. Índex nariz, índex, calcanhar, joelho, diadococinesia, rechaço. Eu acho que esses são os principais. E na marcha, as principais alterações da marcha, ou marcha patológica. Tá? Tá lá no material que eu forneci para vocês.
Destaque sempre, gente. Trem de... nunca sei se eu coloquei os N's no lugar certo, mas vocês sabem o que eu quero dizer com Trendelenburg, ou Trendelenburg, né? Escarvante e ceifante. Não que as outras não possam cair, mas nessa altura do campeonato, as três principais, tá? Dermátomo de reflexo, eu não sei. Eu sei o miótomo. Na verdade, o miótomo não, a raiz. Biciptal. C5, alguns livros colocam C5, C6. Vai ter que puxar setinha aí, gente. Tricipital C7. Patelar L3, L4. Calcâneo S1. Oh, meu Deus. Pronto, eu acho que isso aqui é o que tem de mais importante. Então, anotem, façam print. Vou apagar, tá? Bem, gente, isso aqui, né, do geral, assim, do que pode cair e que são as coisas que eu falo para vocês, que são coisas fáceis a gente não pode errar, tá aqui, beleza? Aí vocês somam tudo isso com tudo que a gente estudou até agora, porque a gente fez um caminho para chegar até aqui. Então, todo o caminho que a gente percorreu ao longo desse mês todo é importante, tá? Todo ele. Por isso que a gente vai, né, sempre piorando. Eu sempre falo que nunca vai melhorando, né? Vai sempre piorando, sempre ficando mais difícil. Pessoal, a gente já fez a tabelinha do tônus, mas eu vou falar para vocês, tá? Então, o tônus é um estado de tensão constante que a gente tem no músculo, que é sentido principalmente quando um segmento é movido passivamente e que é mantido por controle do sistema nervoso central. Então, esse estado de pré-contração, esse entrelaçamento prévio da actina e da miosina, essa tensão no músculo, que quando eu mexo, né, passivamente o braço, eu sinto normal, é o tônus e é mantido pelo sistema nervoso central. Então, o que que acontece? O fuso muscular, ele, né, percebe a tensão do músculo. Ele manda informação para o sistema nervoso central, aqui representado pela medula, e a medula, o sistema nervoso central, responde ativando o motoneurônio alfa. Então, a gente sempre tem tônus, sempre tem essa ativação, mesmo no repouso. Ele é diferente, ele varia dentro da normalidade. Então, durante um dia, né, se eu estou sentada, se eu estou em pé, se eu estou deitada, ele varia, mas dentro da normalidade. Então, a primeira coisa que acontece, acabou cortando aqui na figurinha, a gente tem a ativação do fuso. O fuso, então, por meio do neurônio sensorial, faz a ativação tônica, ativação do tônus. A medula integra essa função. O neurônio motor alfa, que tem origem na fibra extrafusal, recebe sinais tônicos do fuso. E as fibras extrafusais mantêm um certo nível de tensão mesmo em repouso. Isso é tônus. Quem influencia em tudo isso, gente? Várias áreas do sistema nervoso central. Então, o córtex influencia, os núcleos da base influenciam, o cerebelo influencia. Consequentemente, como as vias passam no tronco encefálico, o tronco encefálico influencia, tem vias que têm origem lá, o sistema vestibular influencia, como as vias passam pela medula, a medula, como ele passa pela medula, a medula influencia, assim como pelo tronco encefálico. Eu vi a pergunta ali, me atrapalhou, já já eu comento. Então, o tônus, ele é testado pela movimentação passiva do segmento. Essa movimentação não pode ser lenta nem rápida, tá?
tem que ser uma movimentação que não... Aqui está errado. Tem que ser uma movimentação que não atrapalhe, que não relaxe, mas que não aumente o tônus. Eu estou falando isso, mas eu vi uma questão de concurso essa semana que falava que tinha que testar o tônus por mobilização passiva rápida. E assim, as outras alternativas estavam mais erradas. Então, tomem cuidado com isso quando vocês forem fazer prova. Às vezes, a gente tem que achar o mais certo ou o mais errado, tá? Dentro das características. Então, o tônus ele é classificado pela escala de Ashworth modificada, tá? Que mais é utilizada. Aqui a movimentação é difícil, tá, gente? Aqui tá com um errinho, tá? Imprime essa escala, deixa ela pregada em algum lugar, porque tem caído assim. Paciente com considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil. Qual é a classificação? Então, daqui até a semana que vem, né, que é a prova, daqui 2 semanas, tem que ler muitas vezes essa escala, é importante, né? Tem coisas que não são tão importantes. Essa aqui é porque tem o risco de cair realmente a gente falando, né, aparecendo a descrição. O clonus, pessoal, o clonus é um teste feito pelo movimento, pelo reflexo de estiramento no segmento. Então, pego, por exemplo, aqui, flexores de punho e faço um movimento rápido. E aí, como resposta, a pessoa fica fazendo o movimento involuntário. Por isso que ele pode estar ausente ou presente. O clonus só está presente na lesão do motoneurônio superior. Principais partes testadas é o patelar, o aquileu ou calcâneo e esse de flexores de punho que eu mostrei para vocês. E o reflexo, sempre lembrar, o mais importante é o reflexo superficial chamado cutâneo plantar em extensão, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, ou sinal de Babinski positivo. O sinal de Babinski positivo é a extensão dos dedos, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. E esse sinal, gente, ele só aparece na lesão do motoneurônio superior. Se você quiser ser mais específico, algumas bancas colocam, que é na lesão do trato córtico espinhal. Então, é outra coisa que tem que saber. E o reflexo miotático são os martelinhos, a gente comentou ali, né? Com base na avaliação, a gente traça o objetivo, né? Então, a gente determina o diagnóstico cinético funcional ou fisioterapêutico, ó, cinético, movimento, funcional, função, que pode ser dividido em curto, médio e longo prazo. De acordo com o quadro clínico, a gente vai estabelecer os objetivos, tá? Que eu só vou comentar. E, a partir daí, o plano de tratamento e as condutas, que devem estar diretamente relacionadas aos objetivos. As condutas, gente, na neuro, devem preferencialmente obedecer o princípio do, o princípio do controle motor. Então, aqui tá aqueles nomezinhos que numa outra aula eu não conseguia lembrar. Seja para trabalhar marcha, movimento do braço, movimento da perna, a gente vai primeiro a posição, tá? Então, a gente treina a pessoa a ir à posição. Aí, a gente trabalha estabilidade na posição, normalmente contração isométrica, manutenção da postura. Depois, a mobilidade controlada. Então, a gente começa a fazer movimentos dentro daquela postura determinada. E, por último, a gente trabalha a habilidade, né? A mobilidade controlada, normalmente a gente trabalha em cadeia cinética fechada e a habilidade em cadeia cinética aberta. E, com isso, a gente respeita essas etapas do controle motor e consegue, né? Isso é o principal na neuro, consegue
a reabilitação do movimento. Então, esse é o princípio básico. O Sara usa muito esses princípios do controle motor, e ele fala muito pouco de PNF Bobat diretamente, mas eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem como que né, e que eventualmente pode aparecer. Mas o Sara trabalha muito mais com controle motor e dentro disso aqui a cinesioterapia, tá? Aqui tem sugestões de condutas na fase aguda e na fase crônica, uma visão geral, gente. Claro que vai depender do quadro de cada paciente. Mobilização passiva, posicionamento, exercício respiratório, ativo assistido, autoassistido, taping, descarga de peso, treino do controle da cabeça, iniciar as trocas de postura, ortostatismo. Se o paciente está no hospital, as progressões. Então, progressões de decúbito dorsal para decúbito lateral, de decúbito dorsal para sentado, de sentado para em pé, deambular pequenas distâncias. Mas a gente pensar isso como fase aguda, que é aquela fase onde o paciente normalmente está no pior momento possível, no pior estado possível, a lesão mais grave, área de penumbra ainda muito grande. E na fase crônica, que é quando normalmente já tem a espasticidade, então já veio espasticidade, mas eu falo, com a espasticidade vem movimento, tá? Porque na fase aguda, normalmente o paciente não tem movimento. Aí a gente pensa em harmonizar o tônus, então o termo que é usado atualmente é harmonizar, não é normalizar. Treinar o movimento voluntário, estabilidade de tronco, treinar o equilíbrio, a coordenação, as mudanças de postura, a marcha e as AVDs. Agora, sempre, gente, isso aqui é uma visão geral, vai depender do quadro clínico. Tudo isso aqui e tudo aquilo lá, a gente trabalha com cinesioterapia. Então, a base do tratamento fisioterapêutico na neuro é cinesioterapia aplicando os princípios do controle motor. Cinesioterapia aplicando o princípio do controle motor. Como é o princípio do controle motor? Ir à posição, então, ter mobilidade, ter ADM, começar com um passivo, com ativo assistido, estabilidade, que normalmente a gente usa isométrico, manter a postura, mobilidade controlada, cadeia cinética fechada, habilidade, cadeia cinética aberta. Mas, basicamente, dessa forma, e aqui sugestões, pensando, fase aguda, pior situação possível, muitas vezes o paciente, vocês lembram a fase de choque medular? Aquele é o mais típico, tá? Então, o paciente com máximo de paralisia, dependência, hipotonia, perda de equilíbrio, perda de controle de cabeça, pior situação possível. E na fase crônica, então, progredindo para as etapas mais evoluídas. E tudo isso, né, o princípio é cinesioterapia, tá, pessoal? Deixa eu só parar aqui.